Aqui é o Ninho, diretamente do canal Ninho das Suculentas, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você a Crassula Capitella Campfire. Se você curte cultivar plantas, fica comigo até o final desse vídeo para receber umas dicas bem interessantes. E se você também gosta desse tipo de vídeo relacionado a plantas e suculentas, aproveita e já clica aí no botão de curtir desse vídeo para dar aquela força para o canal. E também se inscreva, porque aqui nesse canal, a toda hora, a todo momento, eu estou trazendo conteúdo novo aqui para você a respeito do cultivo de plantas. Eu vou te apresentar a Crassula Capitella Campfire, popularmente conhecida como Crassula fogueira. Essa planta aqui, ela é da família das Crassulaceae, é uma planta originária nativa da África do Sul, é uma suculenta. Tá? Ela alcança aí os seus 30 centímetros de altura e ela se espalha pelo vaso, ou então através de arranjos, ou seja, até mesmo plantada no chão, através de mudas de brotos laterais que vão surgindo a partir da planta central. Tá? Essa daqui é uma planta bem resistente, ela leva esse nome de Campfire, Crassula fogueira em português, porque quando cultivada sob sol pleno, ou seja, considerando aí uma quantidade diária mínima de 6 horas de sol, essas folhas elas ficam com as pontas todas vermelhas, né? E a forma pela qual essas folhas elas estão dispostas, né, formando esse quadrado aqui, né, se assemelha também com as lenhas, com as madeiras que são amontoadas para formar uma fogueira. Então daí esse nome. Essa planta aqui ela é bem interessante. Ela não é tão rara de se encontrar assim. Em gardens relativamente um pouco maiores aí você já consegue encontrar essas plantas aí para comprar, para adquirir. É uma planta que se alastra muito, porém ela precisa de espaço para isso. Essa aqui é uma planta super resistente. Ela foi comprada há 6 meses e ainda está no pote original dela. Quando eu adquiri, eu já queria ver essas pontas vermelhas, essas folhas, né, com as pontas vermelhas. O que eu fiz? Levei para o sol, né? Um erro grande que eu cometi, acabou que as folhas acabaram todas se queimando e agora que ela está se recuperando, digamos assim. E eu trouxe para meia sombra, né? Então por esse motivo essas folhas estão verdes dessa forma. Ela apresenta uma cor verde-limão. Ela também é bem bonita assim, mas eu acho que com as folhas, com as pontas das folhas vermelhas, ela fica mais bonita ainda. Então ela está num vaso original. Acredito eu que seja um pote 10. Eu vou passar aqui para essa cuia 21 aqui. Acho que é isso mesmo. Ou 20, não sei, depois eu vou confirmar. Processo bem simples. Vamos retirar essa planta aqui de dentro, apertar um pouco nas laterais para que as raízes desgrudem, né? E vamos com cuidado puxar ela para fora do vaso. As raízes dessa planta estavam bem formadas, ou seja, estão bem formadas, né? A gente consegue perceber isso através do torrão que se forma aqui, ó. Quando essa terra ela não se solta, mesmo com o substrato estando seco, é sinal de que as raízes estão bem formadas mesmo. Elas ocupam todo o espaço interno do vaso e grudando, né, nas raízes a maior quantidade de terra possível, que é a partir de onde essas plantas tiram os nutrientes, né? Aqui a gente pode observar que tem bastante folha seca na base, ó, principalmente aquelas que se queimaram no sol quando eu levei elas para o sol, né, quando eu a adquiri. Então a gente vai fazer essa remoção aqui. Essas aqui, como não vão vingar mesmo, então eu aproveito para já retirá-las também. Ó, isso já é o suficiente. Tá? Vamos levá-la para o vaso agora. Eu tenho aqui no substrato
que eu produzi utilizando casca de pinos, casca de coco seco. Eu tentei produzir um substrato mais drenável possível. É um teste que eu estou fazendo, na verdade. Já fiz o plantio de algumas plantas e estou acompanhando como elas vão desenvolver. Tá? Mas é casca de pinos, casca de coco, um pouquinho de humus de minhoca e bastante terra vegetal. É uma terra feita à base de folhas secas, de madeira triturada, de folhas trituradas também. Então eu vou fazer o teste desse substrato. Vou ver como essas plantas se comportam. Essa é a Crassula Campfire. É uma planta originária da África do Sul, então ela resiste muito bem ao solo infértil, ou seja, o solo pobre em questão de nutrientes, de matéria orgânica. Tá? E também, no que diz respeito à rega, ela resiste bem a períodos longos de estiagem. Tá? Isso não quer dizer que a água vai fazer mal para sua planta. Sempre que esse substrato aqui estiver seco, como aqui por exemplo, ó, a gente encosta o dedo e percebe que ele sai limpo, né? Ou seja, nenhuma poeira, nenhuma terra fica grudada aqui. Então nessas situações você não precisa deixar a sua uma planta lá passando sede, porque ela resiste, né? Você pode hidratá-la sem problema nenhum. Ela vai responder muito bem, inclusive. Então vamos lá. É para cá que ela vai agora. Vamos adicionar o nosso substrato. Um pouco aqui na base, no fundo. Ó, nesse substrato também tem carvão triturado, ó. Vamos acompanhar como essas plantas vão se desenvolver aqui. Mais um pouco. Beleza, vamos centralizá-la aqui. E vamos agora preencher esses vãos laterais com o nosso substrato especial. Preenche de um lado, preenche do outro lado. Aqui dentro a gente mantém uniforme, né, o substrato. Não precisa transbordar, encher até a terra transbordar. Pode deixar um dedo aqui faltando, não tem problema. A gente bate um pouco aqui nas laterais para esse substrato se acomodar melhor, né, digamos. Agora você já pode fazer a rega. Pode regar até transbordar a água, tá? Esse substrato ele tá bem drenável, não tem risco nenhum da água acumular ali. Clica no botão de gostei desse vídeo, é importante para mim. Inscreva-se no canal também. Bem aqui ó, no canto direito inferior da sua tela, eu deixei um botão, um link para facilitar o seu processo de inscrição. Tô no Facebook, tô no Instagram como o Ninho das Suculentas, segue lá para dar aquela força. E de onde quer que você esteja me acompanhando, desejo a você muito sucesso, felicidade, amor e paz na sua vida, meu consagrado, minha consagrada. Até o próximo vídeo. Fui!